Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó, capítulo 6. Artigo 1º, História de Rebeca e Jacó. Antes de dar qualquer explicação dessa história, deve-se observar que, de acordo com todos os santos padres e comentadores da Sagrada Escritura, eles dizem: Jacó é a figura de Jesus Cristo e de todos os redimidos, e Esaú, por sua vez, de todos os reprovados. A história vai nos contar que Esaú era o filho amado de Jacó e Isaque era o filho amado de Rebeca, sua mãe. Tendo Esaú vendido a Jacó seu direito de primogenitura, Rebeca, mãe deles, que tinha um amor terno por Jacó, assegurou-lhe a vantagem desta compra, vários anos depois, usando de uma destreza completamente santa e plena de mistério. Isaque já estava se sentindo muito velho e queria abençoar os seus 2 filhos antes de morrer. Chamou seu filho Esaú, a quem amava, mandando-o sair à caça de algo para comer, a fim de que então depois pudesse abençoá-lo. Rebeca logo avisou Jacó do que estava acontecendo e mandou-o pegar 2 cabritos do rebanho. Quando esse os entregou à sua mãe, ela os cozinhou para o marido à maneira que ele gostava. E em seguida fez Jacó vestir-se com as roupas de Esaú, que estavam em seu poder, e cobriu suas mãos e o seu pescoço com a pele dos cabritos, com o objetivo de que seu pai, que já não enxergava mais nada, pudesse, ouvindo a voz de Jacó, acreditar ao menos pelo toque dos pelos de suas mãos que se tratava de Esaú. Isaque, com efeito, surpreendendo-se com o som de sua voz, que lhe pareceu ser a de Jacó, convidou-o a aproximar-se dele e, tocando os pelos da pele com o qual suas mãos estavam recobertas, disse que a voz na verdade era de Jacó, mas as mãos... Depois de comer e beijar Jacó, ao sentir o odor de suas roupas perfumadas, a abençoou-o e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra, estabelecendo-o assim o senhor de todos os seus irmãos. E concluiu a bênção com as seguintes palavras: Seja maldito aquele que o amaldiçoar, e repleto de bênçãos aquele que o abençoar. Assim que Isaque concluiu essas palavras, Esaú entrou com o produto de sua caça, a fim de que seu pai o abençoasse em seguida. O santo patriarca ficou então tomado por imensa admiração ao reconhecer o que acabava de acontecer. No entanto, ao contrário de se retratar do que fizera, confirmou-o, tendo percebido claramente o dedo de Deus no ocorrido. Esaú então esperneou, como demonstra a Sagrada Escritura. Acusando alto e bom som seu irmão de enganar seu pai, perguntou a este se também não teria uma bênção para ele. Aqui se pode perceber como salientaram os santos padres, a imagem daqueles que, tendo a inclinação de conciliar Deus e o mundo, querem usufruir tanto das consolações do céu como dos prazeres da terra. Isaque comoveu-se com os gritos de Esaú e finalmente abençoou-o, porém com uma bênção terrena, sujeitando-o a seu irmão, o que despertou em Esaú um ódio tão grande contra Jacó que ele passou a somente esperar a morte do pai para matar o irmão. Jacó não teria conseguido esquivar-se da morte de sua mãe Rebeca, não o tivesse protegido com a destreza e os bons conselhos que lhe dera, e que ele pôs em prática.
Comportamento de Esaú, figura dos reprovados. Esaú, mais velho, de corpo forte e vigoroso, tinha destreza no uso do arco e flecha, de modo que conseguia pegar muitos animais de caça. Ele praticamente não ficava em casa e, fiando-se unicamente em sua força e habilidade, trabalhava apenas fora. Não fazia grande esforço para agradar a Rebeca, sua mãe. Aliás, nem fazia muita questão disto. Era tão voraz e dava tanta importância à sua boca que trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Assim como Caim, morria de inveja do seu irmão Jacó e perseguia constantemente. Este é o comportamento dos reprovados, assim como Esaú. Confiam na sua própria força, são cheios de destreza e esclarecimento para as coisas terrenas, porém muito fracos e ignorantes nas coisas dos céus. Os reprovados não apreciam o retiro, a espiritualidade, a devoção interior e consideram como espíritos limitados, tapados e selvagens os que têm interioridade e se retiram do mundo. Os reprovados obstinam-se em criticar as práticas de devoção às quais os bons filhos e servos de Maria se esforçam em observar para conquistar sua afeição, pois não consideram que essa devoção seja necessária para a sua salvação, mas que já é suficiente não odiar formalmente a Santa Virgem, nem desprezar abertamente sua devoção para obter as boas graças da Santa Virgem, e que recitar, feito papagaio, algumas orações em sua honra, sem demonstrar afeição por ela, nem mudar de vida, já os configura como seus servos. Os reprovados riem, bebem, comem, se divertem, brincam, dançam, sem se dar ao trabalho, como Esaú, de tornar-se dignos da bênção do Pai Celeste. Em 3 palavras, não pensam senão na terra, não amam senão a terra, não falam e não agem senão em vista da terra e de seus prazeres, trocando a graça batismal com suas vestes brancas e a herança celeste por uma evanescente fumaça de honra, um punhado de terra dura, amarela e branca. Enfim, os reprovados abominam e perseguem incessantemente os predestinados, em segredo ou abertamente. Eles os desprezam, os criticam, os confrontam, os ofendem, os roubam, os enganam, os empobrecem, os expulsam, os reduzem ao pó, ao passo que eles mesmos enriquecem, deleitam-se, gozam de prestígio, acumulam fortunas, se engrandecem e vivem com tranquilidade. Jacó, a figura dos predestinados. Jacó costumava permanecer em casa para receber as boas graças de sua mãe Rebeca, a quem amava com grande ternura. Não saía de casa por vontade própria, nem pela confiança que tinha em suas próprias capacidades, mas para obedecer à sua mãe. Tinha grande amor por sua mãe e prestava-lhe honra. Por isso se mantinha em casa, ao lado dela. Não tinha maior alegria do que quando a via. Evitava tudo o que pudesse causar-lhe desgosto, o que aumentava em Rebeca o amor que lhe tinha. Em tudo era submisso à sua querida mãe, a quem obedecia em todos os assuntos com presteza, sem tardar, e de forma amorosa, sem murmurar. Ao menor sinal de sua vontade, o pequeno Jacó acorria e se punha a atender-lhe. Dava crédito a tudo o que ela dizia, sem refletir, como quando ela lhe pediu que trouxesse 2 cabritos a serem preparados para o seu pai Isaque comer. Jacó tinha grande confiança em sua prezada mãe
e como não se apoiava de modo algum em suas habilidades, apoiava-se unicamente aos cuidados e proteção de sua mãe. Enfim, Jacó permanecia em casa, com o desejo de imitar sua caríssima mãe, tão agraciada em virtudes, e de evitar as más companhias que causam a corrupção dos costumes. Por conseguinte, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu pai.